Meu nome é Brian, seja muito bem-vindo ao maior canal de Watercooler Custom do mundo e hoje bora ter uma breve conversa e um leve tutorial de como usar as ferramentas de corte e molde dos tubos rígidos da mesma forma que eu uso elas aqui para montar as minhas máquinas. E assim você também vai aprender a fazer curvas perfeitas nos seus tubos e montar projetos bem caprichados. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade nessa parte e até usando da forma errada as ferramentas, e por isso não conseguem montar um watercooler com tubos que fique bonito. Seguinte pessoal, eu vou presumir nesse vídeo aqui que você quer montar um watercooler com tubos rígidos e para isso você já tem todas as ferramentas necessárias para fazer isso, que no caso são os fittings, os próprios tubos, o kit de ferramentas que vem com o cortador, o silicone, o apontador e as curvas, e também um soprador térmico. Lembrando que todas essas ferramentas você vai encontrar no site da Power Up Watercooler. Então se você precisa de qualquer coisa para o seu watercooler, é só acessar o nosso site que está aqui embaixo na descrição. E bom, o soprador térmico você até consegue substituir e fazer as curvas usando o fogão da sua casa. Porém, se você optar por esse segundo método, eu já te aviso que você vai ter que tomar o dobro de cuidado para não acabar esquentando demais e derretendo esse tubo. A ideia aqui é fazer uma breve explicação sobre cada uma dessas peças e também um pequeno tutorial de como moldar os tubos da maneira correta, da maneira que eu faço aqui. Então, vamos lá. Vamos começar pelas curvas. O nosso kit ele vai acompanhar essas três curvas aqui. Tem essa aqui que é a curva de 180 graus, onde o tubo faz um retorno. Tem a curva de 90, onde você vai fazer, uma curvinha de 90 graus num canto. E também a curvinha de 45. Essa aqui eu não costumo usar. Geralmente é só de 90 mesmo, nem a de 180 eu uso. Então tem os três moldes ali. Tem esse tirador de rebarba. Tem o silicone que vai dentro do tubo. E o próprio cortador. Então vamos começar falando sobre o silicone. Qual que é a função dele? Esse silicone, ele vai aqui dentro do tubo, para impedir que quando você vai dobrar o tubo, fazer a curva, ele não se dobre, que ele realmente fique no molde que você escolheu. Porque se você não tivesse silicone, você faria a força para dobrar, ele ficaria assim quadrado, trancadinho. Depois eu vou fazer um exemplo, tá? Então essa é a função do silicone. Garantir que a parte do tubo fique igual na parte reta quanto na parte dobrada. Não vai ser restringido, como aconteceria se você não tivesse o silicone. A segunda ferramenta é o apontador, o tirador de rebarbas. E essa eu vou mostrar agora como é que funciona antes da gente começar a cortar e fazer os moldes. Então vamos lá. Ó, pode ver que o tubo rígido ele é quadradão aqui, e quando você corta ele também não fica perfeito. Para que serve isso aqui? Ó? Tem dois lados. Tem esse lado aqui que é para fora. Esse aqui você vai encaixar o tubo dentro e vai girar. Ó. Você vai simplesmente girar, é bem fácil, fazendo uma leve pressão contra o tubo. Assim, você pode ver que aqui já tem pedaço de tubo. Você vai tirar as rebarbas do lado de dentro e deixar mais arredondado. Já o outro lado dela é para você deixar mais arredondados o lado de fora e tirar as imperfeições do corte. Ó, não sei se vai dar para pegar o take, mas pode ver que ficou arredondado. Dessa forma é muito mais fácil de encaixar o tubo dentro dos fittings e também não acontece de você acabar cortando a vedação interna dos fittings por conta de você ter alguma rebarba aqui que pode acabar estragando elas. Então sempre que você cortar um tubo, ou até pegar um tubo inteiro assim, você vai sempre tirar a rebarba, tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora do tubo. Essa é a função dessa ferramenta aqui. Feito isso, nós temos o alicate. Aqui você tem a opção, ó, pode empurrar para baixo, ele vai começar a abrir. Se empurrar para cima, ele tranca de novo para você guardar. Então, como usa essa ferramenta aqui? As pessoas usam isso aqui muito errado. Como a maioria das pessoas costuma fazer. Pega aqui, ó, bota o tubo aqui dentro do alicate e simplesmente aperta para cortar.
essa não é a forma correta, porque você força muito esse conjunto aqui e pode acabar quebrando o alicate, assim como acabar trincando o tubo. Aqui ele cortou bem porque esse alicate é novo, eu peguei ele agora. Mas se ele tiver um pouco de uso, você pode quebrar a ferramenta e até estragar o tubo. Então, como você deve usar? Você vai encaixar o tubo, ó, vai encaixar o tubo, vai fazer uma pressão, vai segurar o tubo e com essa outra mão você vai girar, ó. Olha como é fácil. Você continua fazendo pressão e gira o tubo. Ele vai cortar muito fácil. E assim você faz a curva da forma correta, sem forçar o tubo, sem forçar a ferramenta. Bom, cortei aqui, então o que eu vou fazer? Vou tirar as rebarbas, como eu ensinei agora há pouco. Tirando as rebarbas, eu consigo já encaixar esse tubo nos fittings. Às vezes pode ficar um pouco aqui grudado, aí eu venho e tiro com o dedo. Tá bom? Essas duas ferramentas aqui, então, eu já ensinei a usar. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou cortar o tubo no meio para simular com e sem o silicone para vocês verem. Vou mostrar primeiro como faz da forma correta com o silicone e depois a gente faz sem o silicone para vocês verem. Ó, vou passar o silicone aqui por dentro. Passei o silicone. Eu vou escolher aqui a curva de 90 graus, que é a que a gente mais costuma usar. Então eu escolhi ela, vou deixar ela aqui. Esse aqui é o meu soprador térmico. Ele é legal porque eu consigo deixar ele aqui em cima da mesa. Eu vou ligar ele, eu não sei como vai ficar o áudio, tá? Mas eu vou esquentando o tubo até ele ficar bem maleável. Isso deve demorar cerca de 1 minuto. E ao mesmo tempo que eu esquento o tubo, eu vou sempre girando o tubo, ó. Eu vou girando, posso girar só o tubo, não preciso girar o silicone, tá? Eu giro o tubo e vou fazendo também isso aqui no tubo. É dessa forma que eu vou fazer. Então eu vou fazer aqui minha curvinha. O tubo ficou um pouco curto, mas eu acho que vai dar. Bom, o tubo está bem maleável, agora eu não posso demorar demais, senão ele vai esfriar e a minha curva vai dar errado. Vamos fazer a força aqui. Agora eu continuo fazendo pressão, tá? Eu encaixei ele bem, podem ver, ó. Eu encaixo ele bem no molde e eu fico segurando assim até ele ficar frio. Quando eu faço a montagem dos PCs, eu seguro dessa forma e boto embaixo da torneira, porque daí ele esfria na hora e eu já consigo soltar e evita da curva dar errado. Mas aqui eu vou ficar segurando porque é um vídeo que eu quero ensinar para vocês. Então, vou segurar aqui mais alguns segundinhos. Pode ver que eu fiz a curva mais na ponta do tubo. Ó, a curva foi realizada. O que aconteceu aqui? A curva deu certo, mas como eu esquentei um pedaço muito longo do tubo, muito mais do que eu precisaria, que é esse trajeto aqui, essa parte aqui depois ela ficou torta. Então esse tubo aqui, eu até consigo recuperar ele. Como eu vou fazer isso? É uma coisa que eu também quero mostrar para vocês. Bom, dobrei errado. Vamos dizer que a curva não ficou do jeito que eu queria, ou aconteceu isso aqui. Então nós vamos esquentar novamente, até ele ficar maleável mais uma vez, e aí a gente vai pegar um molde, pode ser esse lado desse dobrador, nós vamos encostar na mesa e contra esse molde aqui, para deixar essa curvinha aqui reta. Vamos ver se a gente vai conseguir. Caso contrário, se não consegue recuperar, infelizmente você tem que fazer a curva de novo e descartar essa aqui. Dessa vez já esquentou mais rápido, que o tubo já estava quente. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, se a câmera está pegando,
mas eu estou apoiando aqui para deixar ele reto. É um pouco ruim porque ele fica bem quente, a gente não consegue segurar direito, mas acho que vai dar certo. Agora nós só vamos esperar alguns segundinhos para o tubo esfriar e vamos ver como é que ficou. Vou dar até uma soprada aqui para ir um pouco mais rápido. Bom, eu acredito que é isso. Olha só como é que ficou. Estão vendo que a gente conseguiu corrigir aquela curva que a gente tinha errado? Agora já está bem melhor. É claro, se for reparar, milimetricamente, dá para ver que tem uma imperfeição aqui. Isso acontece quando a gente tenta recuperar algum tubo que a gente dobrou errado. Mas, assim, já fica praticamente perfeito. E se você não quiser descartar o tubo, consegue utilizar dessa forma aqui, sem deixar o projeto feio, sem prejudicar o visual dele. Então é dessa maneira aqui que a gente vai fazer as curvas. Fiz a curva, agora tem que tirar o silicone daqui de dentro. Às vezes pode ser um pouco ruim, outras vezes sai mais fácil. E olha só como é que ficou a nossa curvinha. Ficou perfeita. Ó, chique. Pode ver que aqui na curva ficou um pouco mais fino do que o restante do tubo. Mas isso sempre vai acontecer, porque a gente fez uma curva no tubo. A gente usou a mesma quantidade de material que antes equivalia a esse pedaço aqui de comprimento. Agora a gente alongou ela para fazer a curva. Então um pouco mais fino a curva sempre vai ficar, tá? Não achem que é porque vocês dobraram errado. Isso é perfeitamente normal, tá bom? Então aqui a gente tem a nossa curvinha. Agora eu vou mostrar o que acontece se você fazer a curva sem o silicone. Se você simplesmente tentar esquentar, vai ver que vai dar bem errado. Terminamos aqui, o tubo está bem flexível. E olha só, eu até vou fazer um esforço para tentar dobrar ele sem dobrar. Vamos lá, aos poucos. Olha como é que ele fica. Tá vendo que ele não fica legal? A curva fica bem aberta. E se eu tentar fechar mais a curva, olha só o que acontece. O tubo fica completamente deformado. E se você não esquentar demais o tubo, não esquentar o suficiente o tubo, a mesma coisa vai acontecer. Mesmo se você usar o silicone, o tubo vai ficar deformado dessa forma aqui. E você vai ter uma curva bem feia no seu water cooler, que vai estragar completamente a estética. Já que a montagem do water cooler com tubos é justamente isso, né? A gente quer montar um water cooler bonito, deixar a máquina com aquele visual caprichado. Então, sem o silicone, é impossível você fazer curvas legais. Isso aqui é o mínimo obrigatório para você montar um water cooler com tubos rígidos. A menos que você monte um water cooler como o meu, que eu faço todas as curvas com fittings. Mas aí é outra história. Então, eu acredito que das ferramentas e da utilização das ferramentas ali do kit de dobras para tubo rígido, seja isso. Se tiverem qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo novo ou responder ali mesmo nos comentários. Em troca desse conteúdo de valor, eu só quero pedir para você deixar um like e um comentário aqui embaixo para aumentar o engajamento desse vídeo, que assim o YouTube vai divulgar ele para várias outras pessoas e isso vai ser uma dose de motivação para mim continuar trazendo esses conteúdos de qualidade aqui para vocês, que hoje são tão raros aqui na internet. E lembrando que no nosso site, além de você encontrar dezenas de kits completos de water cooler custom, você também vai encontrar qualquer peça que você precisar para esse seu projeto. Então, se você quer montar um water cooler de qualidade, um water cooler custom de respeito, é obrigatório que você visite o nosso site, Power Up Water Cooler, é só procurar aí no Google. Bom, espero que você tenha gostado, e se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Valeu, fui!